O Internacional retornou de viagem neste domingo após o empate fora de casa contra a equipe do Ceará, enquanto os titulares aqui em Porto Alegre seguiram trabalhando, porque na terça tem decisão contra o Colo-Colo. Os ingressos estão esgotados e o Beira-Rio estará lotado com mais de 40 mil torcedores na partida dessa terça. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre os reforços que o Inter ganhou na partida dos reservas em Fortaleza e também reclamou sobre uma realidade que os jogadores enfrentam com as arbitragens brasileira e sul-americana. Tem também a busca colorada por um novo centroavante. As condições na tabela do Campeonato Brasileiro que ainda estão positivas para o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 3 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste domingo. Fechado? Vamos fazer um resumo. O Inter viajou nesse domingo de Fortaleza para Porto Alegre, ou pelo menos os jogadores que atuaram na partida contra o Ceará viajaram nesse domingo de volta para Porto Alegre. Chegaram em Porto Alegre no fim da tarde desse domingo. Só que enquanto eles estavam viajando, o time titular do Internacional, quase em sua totalidade, treinava no CT Parque Gigante. Existe uma grande expectativa para a recuperação de dois jogadores, do Bustos e também do René. Os outros atletas, Daniel, Vitão, Edenilson, Pedro Henrique, Alan Patrick, David, Alemão, ficaram em Porto Alegre trabalhando. O Bustos e o Depena devem estar à disposição. A situação mais complicada ela fica mesmo por conta do René. O próprio Mano Menezes admitiu que o René não deve jogar na terça-feira contra o Colo-Colo. E aí vai ficar com o Moisés mesmo a oportunidade para essa partida decisiva do Internacional na Copa Sul-Americana. O time do Inter está definido. Daniel, Bustos, voltando à zaga, Vitão, Mercado e Moisés. Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e eu tô apostando no David, mas se não for o David, é o Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar o Colo-Colo na terça-feira, tá? Hoje, no domingo pela manhã, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E nessa entrevista ele deu algumas informações e fez algumas avaliações que eu julgo importante trazer para vocês aqui. Uma delas em relação à atuação do Inter em Fortaleza com o time reserva. O próprio Mano disse, depois do jogo, que o jogo contra o Ceará serviu para que o Inter ganhasse jogadores. Alguns atletas que não vinham sendo utilizados, que não vinham tendo boas atuações, que não vinham tendo oportunidades, mostrando o seu futebol e mostrando que podem ser utilizados com uma maior frequência. A gente não ficou na resposta do Mano exatamente com um entendimento de quem ele se referia, mas o presidente Alessandro Barcelos deu uma pista nessa entrevista para a Rádio Gaúcha. Ele elogiou 3 jogadores do Internacional. Kaique Rocha na zaga, que é de fato um jogador que não vinha sendo utilizado pelo Mano Menezes, mas que na visão do presidente foi muito bem. O Lisieiro, que na visão do presidente foi muito bem também, era um cara que tinha perdido espaço com o Mano, vai recuperando agora um pouco com a saída do Rodrigo Dourado. E o terceiro é o Tyson. O Tyson é um jogador que na visão do presidente Alessandro Barcelos foi um dos melhores jogadores do Internacional em campo lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará. E aí eu vou dar um bastidor aqui, tá? Para o presidente falar isso, é muito provável que a visão do Mano seja parecida. No Internacional, a gente tem uma convergência um pouco maior nesse tipo de detalhe de discurso, tá? Quem acompanha o Grêmio, Matheus Dávila fala muito sobre isso, a diferença de discurso do treinador para a direção, em especial do presidente Romildo. No Inter não é muito isso. O que o Mano pensa, o presidente muitas vezes pensa. O que o presidente pensa, o Mano muitas vezes pensa, ou pelo menos eles externam a mesma coisa. Então é muito provável, tá? Eu não tenho uma confirmação disso, mas é muito provável que por essa avaliação do presidente, o Mano também tenha gostado da atuação desses 3 jogadores. E sejam esses 3 jogadores aqueles que ele se referiu como reforços que ele ganhou para a sequência dessa temporada, depois da partida contra a equipe do Ceará. Tem uma outra fala ainda, também importante, do presidente Alessandro Barcelos, que eu acho legal destacar aqui. Ele falou sobre arbitragem, e ele levantou um debate que é interessante, olha só. Os jogadores, eles bugam a cabeça, eles batem pino. Por quê?
Porque na Copa Sul-Americana, na última terça-feira, o Inter enfrentou o Colo-Colo naquele jogo com o Patrício Lustô como árbitro, e o Patrício Lustô deixava o pau comer. Não queria nem saber, nada era falta para ele. E aí, 4 dias depois, os jogadores em Fortaleza, na arbitragem do Braulio Machado, tinha o jogo parando a cada momento. A cada momento tinha uma falta sendo sinalizada pela arbitragem. E aí o presidente falou, olha como que a falta de padronização da nossa arbitragem, seja a sul-americana como a do Campeonato Brasileiro, ela prejudica o jogo. Porque imagina como é que é na cabeça do jogador, ele tem uma regra, um contexto, um critério na terça e outro completamente diferente no sábado. Eu achei pertinente esse debate levantado pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele não colocou na conta da arbitragem os resultados do Internacional, não foi exatamente isso, mas ele levantou essa reflexão que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Vamos falar sobre o jogo de terça, tá? Caldeirão, no Beira-Rio. Vai ter Rua de Fogo, ingressos esgotados, mais de 40 mil torcedores estarão no Beira-Rio. Só tem ingresso à venda no coração do Gigante, que é aquela área de ingressos que pertence e é administrada pela Abril, concessionária que cuida também do Internacional. E vai ser um clima todo positivo montado pela direção e abraçado pelo torcedor para essa partida. As torcidas organizadas vêm alertando, não pode acender sinalizador no interior do pátio do Beira-Rio, porque senão a Conmebol pune. Vai ter Rua de Fogo na Padre Cacique, o ônibus vai passar, todo mundo com o sinalizador apoiando também na rua Padre Cacique já a chegada do ônibus do Inter para criar essa atmosfera, para criar esse ambiente positivo. Aliás, nós demos hoje, nesse domingo, 2 ingressos, um par de ingressos para um inscrito aqui no A Dupla. Na sequência eu vou falar sobre isso. Lá no canal do Telegram do A Dupla, na comunidade do Inter, a gente deu um par de ingressos sorteado para uma das pessoas que estavam com a gente e que estão com a gente na comunidade do A Dupla. Tem que participar lá para pegar esse tipo de promoção que vai acontecer com uma maior frequência. Nesse domingo à tarde, eu publiquei um vídeo falando sobre a busca colorada por um centroavante, tá? Que é o grande objetivo do departamento de futebol nesse momento. O Inter procura um centroavante. O Mano falou na entrevista coletiva que a briga pela camisa 9 ela tá com um nível abaixo daquilo que o Internacional exige, daquilo que o Internacional demanda. Vai nesse vídeo aqui porque eu dou detalhes sobre quais as características do camisa 9 que a direção procura e como que o Inter vai gastar para ter esse camisa 9. Tem um dinheiro já guardadito para investir nesse jogador e eu explico tudo nesse vídeo. Eu fecho falando sobre a tabela do Inter no Campeonato Brasileiro, tá? Com a rodada encerrada, o Inter se estabelece na 5ª colocação, perdeu uma posição para a equipe do Atlético Paranaense, que subiu vencendo o Palmeiras e é hoje o vice-líder da competição. Mas no todo, a rodada ela não foi tão ruim para o Internacional, porque deu uma embolada muito interessante ali entre o primeiro e até o 6º, tá? O Palmeiras, que é o líder, tem 29 pontos, e o Inter, que é o 5º colocado, tem 25. Então o Inter está a 4 pontos do Flamengo. É uma distância que ainda dá para buscar. O Inter está no bolo de cima, e isso é importante. Deu uma tirada de foco do Campeonato Brasileiro para a Copa Sul-Americana, mas vamos lá, se for eliminado da Copa Sul-Americana, o Inter tem totais condições de brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, porque está só a 4 pontos do líder do campeonato. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO, e eu vou de novo convidar vocês a participarem da comunidade do Inter, do A Dupla no Telegram. No link que vai estar aqui embaixo, vocês têm dicas de apostas diárias para fortalecer o teu rendimento e os teus ganhos na KTO. E a gente tem também a comunidade do Inter e a comunidade do Grêmio, onde a galera troca uma ideia. Eu e o Matheus estamos sempre ali interagindo com vocês. E tem sorteios também. Hoje a gente sorteou um par de ingressos para o jogo contra a equipe do Colo-Colo. Perdeu se tu não estava lá. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, odds de Inter e Colo-Colo, tá? Inter 1,66 a vitória, empate 3,75 e vitória do Colo-Colo 5,3. Joga lá na KTO. Te inscreve, ativa as notificações e deixa teu like. Beijo!